E se você estava esperando por boas notícias, você deve ter tido uma enxurrada de boas notícias nos últimos dias, nas últimas semanas, né, pra falar a verdade. E já deve estar empolgado aí para comprar a sua nova placa de vídeo, mas claro, só se tiver no preço certo. E o preço certo é tipo bem baratinho, né? Afinal você não vai ficar comprando placa de vídeo gastando uma baita grana. E todas as notícias e as informações levam em conta a queda da mineração. Sim, a temida queda da mineração, a quebra da mineração, devido a algumas alterações na China, onde nós tínhamos o maior hash rate do mundo. E para você que não sabe o que é hash rate, basicamente as maiores picaretas de criptomoedas do mundo, onde o governo chinês resolveu que talvez não seja uma boa ideia, que uma coisa que eles não têm lá muito controle, esteja se desenvolvendo tanto no seu país, e devido a preocupações ambientais, sem dúvida preocupações ambientais, é certeza que é esse o problema, eles simplesmente baniram a mineração na China. E aí você começa a fazer contas na sua cabeça, né? Já vem alguns números e você pensa assim, pera, então se o país que tinha maior quantidade de placas minerando, de repente resolveu que não pode mais minerar, isso significa que vai ter um monte de placa de vídeo no mercado. E aí a gente vai reviver aquela maravilhosa sensação que nós tivemos lá atrás com placas muito baratinhas, vindo de onde? Da China, o melhor lugar para comprar uma placa ex-escrava da mineração que saiu das minas de criptomoedas. Então, tá resolvido o problema, né, galera? Tá bem barato, já dá pra comprar a placa de vídeo, né? Não dá, não? Não dá, né? Eu acho que você já foi ver os preços das placas e você deve ter pensado uma outra coisa também. Você fala, peraí, mas se o preço das placas de vídeo despencaram, está tão barato assim, por que eu não acho placa de vídeo barata pra comprar? Estranho, né? Pois é, principalmente porque as notícias dão conta de que, na verdade, né, os chineses já estão se desfazendo das placas de vídeo da mineração, já estão acabando, né, com suas rigs e vendendo rigs inteiras, farms de mineração. Nossa, Robson, farm está errado, porque farm é farm de placa de vídeo, é farm do que eu queria. A fazenda é minha, se eu quiser fazer uma fazenda de cabras ou de placas de vídeo, vai ser uma fazenda de mineração. Você entendeu, velho? Então nós temos aqui algumas, né, farms, algumas placas de vídeo, alguns lotes sendo vendidos por mineradores. Tiveram alguns mineradores vendendo na China alguns lotes fechados, com placa-mãe, com fonte, pacote completo. E os preços começaram a realmente impressionar. Nós tivemos placas ali na casa dos 280, 270 dólares, como foi o caso da RTX 3060, onde era possível encontrar RTX 3060 a 2.800, entre 2.200 e 2.899 yuans, que dá exatamente 366 a 450 dólares, o que aparentemente não é 270 dólares, mas tivemos alguns preços mais extremos na casa dos 270 dólares, o que dá mais ou menos ali na casa dos 1.400 a 1.500 reais, dependendo da cotação do dólar. Claro, isso é um preço direto, se você conseguisse comprar essa placa dos mineradores. A RTX 3070 chegou a ser encontrada na casa dos 400 dólares, ou seja, são placas que acabam sendo vendidas abaixo do MSRP, uma coisa que é simplesmente impossível de ver há muito tempo, até mesmo no lançamento, até porque no lançamento nem no preço de lançamento a gente tinha. Para quem não sabe, MSRP é o preço sugerido pela fabricante, e a gente não conseguia ver isso nem no lançamento das placas. E a gente está vendo agora com alguns vendedores, né? Segundo o HKPC, tinha algumas 3070 sendo vendidas ali no preço de 3.120 HKD, que é Hong Kong dólar, que vale mais ou menos uns 400 dólares, que numa conversão direta, dependendo do dia, do humor do mercado aqui no Brasil, dá coisa de R$2.000. E quem é que não gostaria de comprar uma RTX 3060 por uns R$1.400, que hoje deve ser o preço, sei lá, talvez uma 1650 quanto muito, ou de uma RTX 3070 por R$2.000? Eu não consigo pensar em ninguém que não gostaria de comprar. O problema é que você não pode. Porra, pelo amor de Deus. Espera, mas como assim não pode? Você acabou de falar que estão vendendo. Você me mostrou aí algumas rigs inteiras sendo vendidas. Olha isso que maravilha. Tem até rig de notebooks sendo vendidas. Olha que belas placas, né? Parecem bacanas. Olha cada modelo top demais. Aqui tem até Fury X. Olha isso, cara. Fury X sendo vendida. E elas ainda estavam nas minas de mineração. Você que fica se perguntando onde foram parar as Fury X? Nunca nem vi uma Fury X. Escrava das minas de criptomoedas. Ou seja, há muitos anos
minerando. Tem até algumas R9 Nano aqui, olha isso, cara, que coisa absurda. E aqui várias RTX também. E aí você fala, pera, Robson, mas eu quero comprar essas placas, eu quero comprar essa placa super barata. Todo mundo tá falando aí, caraca, RTX 3060 baratona, eu quero comprar. Você não pode comprar. É porque só minerador tá comprando essas placas. Por enquanto, os mineradores só estão vendendo para outros mineradores. Então eles estão vendendo lotes inteiros. E você só consegue esses preços absurdos se você comprar um lote inteiro, comprar uma farm completa. Dependendo do tamanho da farm, você tem que fechar um container para trazer tudo que eles têm de produtos. E fica um pouco inviável para trazer aqui pro Brasil, talvez. De repente. Até porque vai ser difícil você convencer o fiscal de que você está comprando alguma coisa que é bem abaixo do valor ali. Não, são produtos ali baratinhos. O fiscal com certeza vai acreditar em você. Então, obviamente que esses preços não são preços finais para o consumidor. Você não pode comprar essas placas nesse valor nem agora e provavelmente por um bom tempo você não vai poder comprar. Ah, não, que absurdo, isso é mentira. É mentira, não, eu vi que tá despencando os preços. Sim, tudo isso é real, os preços estão realmente baixando. A gente já vê um impacto, dependendo dos lugares do mundo onde você vive, você já vê um impacto no preço das placas novas e usadas. Mas é um impacto muito pequeno, bem longe do que a gente está vendo lá na China, nas minas. Não Minas Gerais, de lá da China, não sei se tem Minas Gerais na China. Quê? Talvez tenha, naquelas letras estranhas deles, talvez tenha. Mas não, ainda não dá para comprar nesse preço, é só uma boa notícia para quem está querendo comprar uma placa, porque isso indica que nós teremos um movimento de queda. Um movimento brusco de queda, não vai ser uma queda assim, vai baixar um pouquinho, não, vai baixar bastante. Porém, a gente não consegue prever quanto tempo vai demorar para isso acontecer. Isso por quê? Primeiro, os mineradores estão vendendo só para outros mineradores que estão comprando farms inteiras. Fala, mas quem está comprando farm nessa baixa? O Ethereum nem tá valendo a pena. Acontece que eles estão transferindo o hash rate para outros países. Tem inclusive norte-americanos comprando, tem outros países, mineradores de outros países vizinhos comprando, porque lá ainda compensa, justamente devido à baixa do preço da energia elétrica, né? Em alguns países a energia elétrica é mais barata, então ainda vale a pena. E ainda que o Ethereum vá passar para o Proof of Stake, ele ainda não passou, e ainda que ele esteja em baixa, muita gente quer justamente minerar para aproveitar essa baixa, aproveitar que diminui um pouco a dificuldade, aproveitar todo esse momento de baixa para poder acumular. Então, para essas pessoas é um investimento. Para esses mineradores que estão se desfazendo dessas placas, é porque chegou naquele ponto de equilíbrio, onde ou você vende tudo ou o governo pega todos os seus produtos e apreende e você pode ir preso e ir pro gulag da China. Então parece um bom momento para vender as placas de vídeo, né? Eu acho que o mercado tá perfeito para desfazer da rig de mineração na China, né? Mas fora isso, para outros países ainda não entrou nessa fase de desespero dos mineradores de vender as placas de vídeo, porque para isso precisa chegar num ponto onde talvez vá demorar muito para eu recuperar o investimento dessas placas e talvez seja melhor eu diminuir o risco e vender agora enquanto o preço não despencou, porque o fato é que o preço ainda não despencou. Nós vimos sim um movimento de diminuição de preços, como a gente vem trazendo para vocês há várias semanas, mas ele não é tão absurdo, não é tão brusco quanto talvez as pessoas gostariam que fosse. Essas placas aparecerem de repente num AliExpress da vida para vender baratinho, como a gente via com as RX 580, 570, 470, 480 e diversos outros modelos, é bem difícil acontecer. Não estou dizendo que não vai acontecer, mas é bem difícil, porque como eu disse, eles estão vendendo primeiro para os mineradores e eles também estão segurando esse preço. Não interessa para esses caras de repente jogar preço de banana, porque eles também não pagaram exatamente barato nas placas de vídeo. Então quando você compra em alta, o minerador também compra em alta. E isso diminui para ele o tempo de retorno. Então num primeiro momento, obviamente que eles vão tentar vender no maior preço possível. Alguns estão jogando o preço lá embaixo, porque, sei lá, de repente bateu um oficial do exército comunista na porta dele e falou que seria uma boa ideia ele de repente parar de minerar. Ou se não, de repente, porque ele já teve o retorno, porque ele comprou em baixa. Enfim, tem vários motivos. Podem aparecer alguns modelos por lá, mas como o mercado de usados ainda está com preço muito alto, então se você pensar hoje, olha, não tem nenhuma placa de mineração no mercado, e se você for no mercado de usados as placas estão altas, está com preço alto, o que vai acontecer é que esse minerador vai colocar num preço um pouco mais baixo.
Você acha que realmente faz sentido pro cara colocar num preço muito mais barato? Para que ele faria isso se ele pode vender um pouco mais barato? Então aí sim inicia-se um movimento de queda, ou seja, vai lá o minerador, coloca num preço um pouco mais barato, vai outro cara que está vendendo usada, coloca um pouco mais barato, e aí começa, por quê? Tá aparecendo uma quantidade maior de placas. No encontro disso, a Nvidia já disse que vai aumentar, né, a produção das suas placas de entrada. Aí você fala assim, mas peraí, como é que milagrosamente eles vão começar agora a fabricar uma 3060? Não tem como, eles teriam que ter encomendado isso há muitos meses. Bom, já se passaram muitos meses, eles podem ter encontrado sim uma alocação de produção. E no momento onde os mineradores param de comprar as placas de vídeo high-end, que utilizam os chips com cortes maiores na panqueca, ou seja, quando você tem uma produção no wafer, ele vai dar um determinado número de chips, que são maiores nas placas high-end. As placas de entrada, menores. Então você consegue produzir uma quantidade muito maior de placas de entrada. Então não tem muito milagre, é que a alocação começa a acontecer para as placas de entrada, porque mesmo com um preço absurdamente alto, as pessoas que queriam placas de vídeo high-end vão comprando. E o cara não quer 300 placas de vídeo, ele quer uma placa de vídeo. Então imagina você, eu queria uma 3090, você comprou uma 3090, você não quer mais uma 3090, você já tem uma 3090, você não precisa mais dela. Então automaticamente vai diminuindo a demanda. Claro que não nesse ritmo, porque ainda existe muita gente que quer uma placa top de linha e pagando praticamente qualquer preço, mas começa a diminuir e notando, né, já esse movimento do mercado, a Nvidia, a AMD começam a pensar, talvez agora seja um bom momento para realocar essa produção para as placas mais baratas, onde as pessoas ainda não estão sendo atendidas. Porque você deve ter notado que uma GTX 1050 Ti, uma GTX 1650 Super, uma 1660 ou mesmo uma 2060 não estão exatamente baratas. E não são placas que são assim ferozmente utilizadas na mineração, é porque vocês, usuários, realmente querem esses produtos e não existe uma quantidade suficiente para suprir. Dito isso, calma, se você está pensando em comprar uma placa de vídeo, já esperou até agora, espera mais. Ainda vai demorar, não vai demorar absurdo daqui 2 anos, mas ainda vai demorar, porque como eu disse, existe todo um movimento, né? Existe um movimento em cadeia para que esse preço baixo que começou a aparecer lá chegue aqui na ponta. A gente ainda tem outros problemas que continuam presentes, né? Um deles é a falta de componentes, ou seja, a gente ainda tem uma competição por componentes. Como vocês devem saber, a gente tem uma falta de semicondutores no mundo. Ela não desapareceu só porque os mineradores resolveram parar de comprar placas de vídeo, porque existem outros setores que dividem essa demanda também com as fabricantes de placa de vídeo. Então, se você fabrica GPU na TSMC, tem outras fabricantes de GPU ou de outros chips que também utilizam a estrutura da TSMC, ou onde você compartilha componentes como, por exemplo, chips de memória. Então, esses problemas ainda não desapareceram, a gente tem um atraso muito grande nessas produções e nem faz tanto sentido você imaginar que de um dia para o outro as fabricantes vão conseguir brotar uma fábrica ali para fabricar mais chips. Está existindo esse movimento de todas as fabricantes TSMC, Intel, Samsung, mas isso é gradual, demora bastante para você construir um galpão, para você conseguir fabricar, para você trazer equipamentos, fabricar o próprio maquinário que vai fabricar os chips. Dá para você entender um pouco que não é exatamente no estalar de dedos que vai aparecer 1 bilhão de placas de vídeo no mercado. Isso pode acontecer e deve acontecer, afinal em algum momento essas placas devem voltar para o mercado. E aí surge aquela outra dúvida. Será que vale a pena pegar essas placas que foram usadas na mineração? E não é que elas foram usadas, elas foram bem usadas na mineração. Rapaz, pensa numa placa que foi usada na mineração. Elas foram usadas indiscriminadamente e, como vocês podem ver, como eu falei pra vocês, tem até Fury X, tem vários tipos e modelos de placas de vídeo usadas nas mais diversas situações. É claro que a mineração utilizou mais a VRAM, então a carga acabou ficando em cima da VRAM, da controladora e tudo mais. Mas será que vai valer a pena comprar de repente uma RTX 3080 da mineração? Quanto você vai pagar por uma 3080 que já trabalhou muito, que já foi uma escrava das minas de criptomoedas? Será que ela tomou chicotada o suficiente para diminuir tanto assim a vida útil dela? Ou será que isso aí é bobagem, na verdade o negócio é comprar ela porque vai vir baratinha? O quão barata ela vem e quanto vai ser barato por uma placa que realmente foi utilizada o tempo todo para mineração? Isso a gente vai descobrir dentro de alguns meses, provavelmente. E também vamos descobrir quanto é que vão custar essas placas referente às placas novas. A boa notícia é que, com essas placas aparecendo no mercado usadas e, não diria baratas, mas com preços menores, as placas novas
tem que diminuir de preço. É claro que não espere que as placas vão do nada despencar para o preço sugerido, porque Nvidia e AMD não vão simplesmente, ainda que com estoque muito maior, vamos supor que, olha, parou não tem mais demanda de placa, mas a Nvidia tinha fabricado já um monte de chip de 3060, então já que ela fabricou um monte, ela vai vender baratinho. Não vai vender baratinho, ela vai gradualmente diminuindo o preço e vai usar outras artimanhas, tipo a gente via lá os bundles, né? Não, vamos combinar aqui com jogos, vou dar jogos pra você, compra minha placa nesse mesmo preço, mas com jogos. Então, o mercado de usados vai ditar bastante de como a gente vai ver esse movimento das fabricantes, né, a AMD e a Nvidia, como é que elas vão mudar os preços dos produtos novos, mas não pense que elas vão querer perder dinheiro também, entrar no desespero de agora eu tenho um monte de estoque, eu vou vender. Não, eles têm dinheiro suficiente para poder segurar o preço lá em cima. Quem vai puxar o preço para baixo vai ser realmente o mercado de usados e quantos usuários vão comprar dessas placas de mineração. A pergunta é, você vai comprar uma placa de mineração usada? Você vai comprar uma nova, tá esperando baixar o preço das placas novas? Ou vai comprar as usadas? Quanto tempo você acha que vai demorar para chegar aqui no Brasil esses preços? E quanto tempo vocês acham que vai demorar para ter um impacto no preço das placas de vídeo novas? Vocês acham que já acabou de vez a mineração, morreu, agora é o fim, agora começa a voltar à normalidade? Ou é só uma calmaria aí e de repente volta com tudo? Ou vocês acham que essa jogada da China acabou de vez com a mineração? Deixa aí nos comentários, aproveita, se inscreve no canal, deixa o like se você ainda não deixou o like e se inscreve no nosso outro canal, no Unlock Gamer, para você acompanhar os cortes das lives.